Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Essa série de programas que a gente está trazendo de informativos e para que vocês possam enriquecer mais a forma como vocês trabalham aí na cultura em geral, independente. Então nós vamos começar a falar hoje sobre acessibilidade. Resolvemos começar com o pé direito assim, com boas energias, bons fluidos, e temos um papo muito bacana que vamos bater aqui. Vamos trazer aqui a Vanessa Marques, ela que é da Ferva Acessibilidade. Eu vou só ler aqui rapidinho, ó. A Ferva Acessibilidade, ela é idealizada e coordenada pela produtora cultural Vanessa Marques, né? E a empresa tem o objetivo de desenvolver projetos culturais com acessibilidade comunicacional para diferentes pessoas, buscando contemplar a diversidade humana, né? E a Vanessa, ela é formada em letras pela UPE, é especialista em gestão de programas e projetos sociais pela Unicap, é mestra em educação, culturas e identidades pela UFRPE e Fundage, e também professora, audiodescritora e gestora de diferentes projetos com acessibilidade. Quase que não sai. Eu não sei como é que ela vive, eu não sei se ela come, se ela bebe água, não sei nem se ela dorme, né? Ainda é mãe, né? Uma mãe muito massa. Então, assim, vamos conhecer a Vanessa, vamos entrar nesse universo, porque é importante para você, já que temos aí abertura de vários projetos e tudo mais, vamos conhecer um pouquinho sobre acessibilidade e como utilizá-los bem, não de qualquer forma, para você aí no seu evento. Vamos falar sobre, enfim, várias coisas. A Vanessa já está aqui conosco, a nossa nave, e eu vou chamá-la aqui para entrar aqui. Olha aí, já temos recadinhos por aqui. Olha, entrei para prestigiar essa mulher maravilhosa da minha vida, Laís Vareda. Tá certo, Laís, seja muito bem-vinda a Starfleet Music, a nossa cabine de bons papos. Então, já que a Laís veio para ver a Vanessa e não este caba feio que vos fala, então deixa eu só chamar aqui a Vanessa, eu colocar aqui, vou chamar a Ferva Acessibilidade. E cadê? Sobe aqui. Vem para a nossa nave, Vanessa Marques, da Ferva Acessibilidade. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ver bem? A iluminação tá boa? Que eu me tá tudo mudei bom recentemente. E ainda não fiz meu cantinho ainda aqui na casa nova. Eu não sei se tá no escuro. Mas não, tá ótimo, a imagem tá ótima, o som tá maravilhoso. Eu até afastei aqui um pouquinho, de tão bom que tá. Agradeço mesmo, muito legal. A gente já foi se intrometendo na sua casa nova, né, rapaz? Olha só que coisa, né? Pois é, mas sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, né, compartilhar. Joia, Vanessa. Eu dei uma breve introdução aqui sobre o que você faz, né? Sobre o que a Ferva existe e tal, etc. Mas hoje a noite é sua e a gente vai trocar uma ideia massa aqui, porque o nosso objetivo é trazer à luz a importância da inclusão de metodologias e equipamentos, etc., de acessibilidade nos eventos culturais, que a gente viu aí que tem um boom de eventos acontecendo, né? Desde o fim da pandemia, e é algo tão urgente quanto necessário. Então vamos deixar esse aqui, vai ficar como um mini doc, né? Um guia mais ou menos, mas aqui na Starfleet Music, principalmente no nosso Live Nights, a gente não fala só sobre o que a pessoa faz ou deixa de fazer. A gente fala sobre a pessoa também. Então vamos conhecer um pouco da Vanessa, do trabalho dela, e vamos misturar isso tudo nesses minutos que nós temos na frente aí, né, nesse papo aqui conosco. Seja muito bem-vinda à cabine de bons papos aqui da Starfleet Music, tá? E eu vou pedir para que você, por gentileza, se apresente enquanto eu dou um golinho da minha caneca aqui, porque, né, eu já falei demais. Certo, eu sou Vanessa, eu sou produtora, né, e gestora da Ferva Acessibilidade. A Ferva, ela
tem como objetivo, né, trabalhar na área de cultura e pensando bastante em como, né, articular projetos culturais com acessibilidade, para que ele fique, né, acessível não só para pessoas com deficiência, mas para diferentes pessoas. Então a gente pensa justamente o que Cecília acabou de falar, né, que é misturar as narrativas mesmo, sabendo que quando a gente pensa em um projeto com acessibilidade, a gente vai trabalhar com pessoas, e essas pessoas vão ter diferentes narrativas que precisam ser pensadas, incluídas. Então a gente vai justamente pensar, né, na pessoa à frente da deficiência, à frente do recurso da acessibilidade, para que haja algo mais, como dizer, mais integral, né, o sujeito como um todo. E eu sou, né, deixa eu me apresentar, né, também. Eu sou fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher, né, de 37 anos de idade, sou uma mulher negra, tenho um cabelo cacheado abaixo do ombro, que está solto e molhado no momento. Tenho os olhos pequenos, nariz núbio, né, um nariz redondinho, maxilar bastante expressivo, bem bochechudinha. E estou usando uma blusa, na verdade uma blusa preta e um kimono laranja por cima. E essa é a minha autodescrição. Deixa eu ver, falei da FEVA e é isso. Eu trabalho na área de educação, de cultura, sou professora, gestora de projetos culturais, mãe, amiga, mulher. É isso. Boa. Vanessa, eu tenho algumas curiosidades, acho que as pessoas também têm. Gostei da caneca, já vou logo falando. Eu tenho uma caneca da FEVA, só que tá nas minhas caixas lá dentro. Aí foi essa hoje. Poxa vida, tudo bem. Era hora do merchan. Gente, já vamos fazer merchan. Quem quiser canecas da FEVA, você quem fez a arte foi Laís Vareda, a arte da minha canequinha. Ficou linda, mas está nas caixas, eu não achei ainda. Tá tudo lá. Tá vendo? Imagina se não tivesse ficado boa, né? Aí é que tava nas caixas no outro apartamento. Não trouxe. Vou achar. Vanessa, eu vou perguntar você bem rápido assim com relação a você, porque eu acho que a sua história se mistura muito com o que você faz. A gente tem essa impressão que você é completamente envolvida, né? Você respira o que você faz, e isso é alguma coisa, é algo que eu acho, sempre considero maravilhoso, importante, e é difícil a gente ver alguém que é tão ativo, né, fazendo as suas duas atividades, laboral e pessoal, juntas, tão feliz assim, felizmente, como você faz. Então eu queria somente perguntar para você, uma curiosidade minha, né, como foi que surgiu esse plim na Vanessa? Cara, eu vou fazer isso aqui. Conta pra gente. Surgiu antes de começar a trabalhar na área de cultura, na área de produção cultural. Eu sou professora e alguns momentos, né, na sala, em alguns momentos eu tive alunos com deficiência. Tive um aluno surdo, já tive uma aluna cega e surda, alunos com deficiência física, e aí eu ficava, quando eu tinha um aluno com deficiência, eu ficava muito mal, porque eu não conseguia aquela aproximação, né, da relação aluno-professor para o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu já comecei a pensar em acessibilidade como professora. Na área de educação, eu percebia que existia uma deficiência na minha formação, que eu não estava preparada, embora ninguém esteja preparado. Assim, eu acho que acessibilidade, né, na verdade, a gente pode tentar transformar num verbo, né, que é uma ação que a gente vai aprendendo todos os dias. Mas, embora eu nunca vai chegar a esse ponto de você estar totalmente preparado, eu sentia que eu tinha um grande caminho ali para trilhar como professora, para conseguir, né, me aproximar e realmente fazer dar um sentido, né, um aprendizado significativo naquela relação com os meus alunos.
E aí eu comecei a estudar Libras, um pouquinho de legendagem, mais a acessibilidade comunicacional, audiodescrição. Mas aí eu me deparei também com uma série de questões em relação às barreiras atitudinais, as quais, assim, eu estava imbuída de uma série de preconceitos que eu não tinha nem noção, né? Como um preconceito mesmo, né? Você não tem um conceito. E eu esbarrei que tinha muito capacitismo da minha parte, a maneira como eu olhava. Por mais que existisse um esforço da minha parte, eu ainda tinha muito que aprender, assim. E aí eu sempre trabalhei com a educação pública ou no terceiro setor. E faltava, aí, quanto mais eu estudava, eu via o quanto também faltava alguns recursos, algumas coisas para a gente conseguir fazer um trabalho legal, né? Isso eu estou falando há mais de 10 anos, então ainda era mais falho mais falhas essas questões. Aí eu fui fazer um curso, né, de uma especialização de gestão de programas e projetos sociais, pensando no seguinte: eu vou começar a escrever projetos para dentro das instituições que eu trabalho, para ver se eu consigo trazer a acessibilidade de alguma maneira. Mas aí eu acabei me apaixonando por essa área de projeto, que eu não imaginava que, assim, que isso iria acontecer, e eu comecei a querer idealizar outros tipos de projetos, me juntar com outras pessoas e me realizar, assim, também para além dos institutos que eu trabalhava. E foi nesse caminhar que surgiu a FEVA, a acessibilidade. Boa. Como eu disse, né? Você foi se envolvendo, você foi chamada, né? Você foi puxada de uma forma muito espontânea para isso. Né? Você já estava exercendo uma atividade laboral que você havia se identificado, né? Lecionando, e aí foi puxada por esse puxa, e você se apaixonou pelos projetos e foi sentindo a importância. Bom, muito bom. Olha, mas outra curiosidade aqui, antes da gente dar continuidade, né? Acho que muitas pessoas talvez não saibam, eu pelo menos gostaria de saber, se possível, como foi que surgiu a ideia mesmo assim da FEVA, acessibilidade, e o que significa o nome FEVA? Certo. Bem, teve um projeto que eu fiz junta com Fernanda. Fernanda, hoje em dia, ela está mais na área dos movimentos sociais, trabalhando mais com a educação popular. E aí a gente fez um projeto que se chamou A Voz da Dança, que era um projeto que foi aprovado pelo Fucultura, aconteceu no Passo do Frevo, um projeto de dança pensado para pessoas cegas e com baixa visão. Pessoas também videntes, né, puderam participar, mas o foco era esse, e também tinha uma professora. Tiveram várias professoras, e uma delas foi Joelma Soares, que é uma professora do Rio Grande do Norte, que é cega. Ela perdeu a visão aos 24 anos de idade. Ela não trabalhava com dança, aí passou a trabalhar com dança a partir dos 24 anos dela de idade, e aí ela é maravilhosa, assim, muito, muito bom, excelente profissional. E ela era uma das professoras. E aí eu não pensava, assim, eu sempre fui da área da educação, professora, fazia os projetos porque me apaixonei pela área, mas eu nunca pensei muito assim, empreender, ter uma empresa, dar um nome, colocar uma cara, assim, para as coisas. Eu ainda estava bem verdinha nesse ponto. E aí Fernanda, ela ficou me instigando, né, Fernanda Rego, que ela é da área de marketing e tal, e ela ficou me instigando assim: poxa, monta uma empresa, eu acho que tem tudo a ver, tu reunir melhor esses projetos, dar uma cara para esses projetos, criar uma identidade e tal. E eu, poxa, será? E eu vi uma família de empreendedores, assim, mas achava que eu era diferente, não ia seguir esse caminho. E aí ela ficou instigando. A Elaísa, uma vez numa mesa de bar, assim, brincando, falou: faz FEVA, que é Fê de Fernanda, né, e Vá de Vanessa. Assim, né, FEVA. E no sentido de ferver, que é assim, Laís, que é, assim, que trabalha comigo, faz alguns projetos comigo lá da FEVA, e somos amigas desde a faculdade, de muito tempo, assim, uma das grandes e melhores amigas da vida. Aí ela ficou: FEVA tá ótimo, porque tem a ver com as iniciais do nome e tem a ver
com Vanessa, que está sempre fervendo. A Vanessa está sempre fervendo de ideias, porque, enfim, né, é essa ariana mesmo, assim, torta, que é tanto na área de trabalho como em vários outros aspectos, assim, eu estou sempre tentando criar ideias, soluções, estratégias. Aí, depois, Fernanda foi para essa, tá em outra área, né, tá realizando trabalhos bem legais nessa área de educação popular, e etc e tal. E aí ficou só o Vá, né? O Fê foi, mas aí Laís ficou me instigando. Poxa, eu acho que tem tudo a ver continuar Fê. Vai, falou com ela, tudo, ela estão de boa. Foi, tem a ver, porque tem a ver contigo mesmo. Essa ideia de Feva, né? Tipo, por ser uma história que nasce também em Recife, né? De Recife, uma cidade que tem a ver com frevo, que tem a ver contigo, que sempre está com essa cabeça fervendo de ideias, e é isso que me alimenta no mundo também. Então vai ser Feva mesmo. Aí a gente fez, Laís fez a marquinha, né, a identidade visual. Aí eu, junto com o Michel Platini, que é um parceirão meu, que eu trabalho com audiodescrição, fizemos a audiodescrição da marca, da logo, do logotipo, e, né, ficou a Feva pro mundo aí. E a Fernanda deixou a fé aí para vocês darem continuidade, né? Ainda bem que vocês foram juntar a Fernanda com Vanessa, porque se fosse, eu estava aqui pensando, né? Se a Laís foi co-mentora, então já pensou se ela fosse se meter aí, seria o quê? Laís também não ia ficar, né? Então, ó, já corrobora aí como que a gente tinha falado antes, né? Até no nome surgiu de uma forma muito natural, né, esse processo de vocês. E parabéns mesmo, tá vendo? Coisas simples acontecem de onde a gente menos espera. Né? Muita gente costuma olhar assim, problemas acontecem de graça, e tem que olhar o lado bom. Cara, coisas boas acontecem de graça também, é só olhar para elas. É o tempo todo, né? 50% sempre. Então, né? Muito bom, muito bom. Dizendo que lava é quente também, ó, aí nos comentários. Esquece isso, Laís. Já deixa fervo, porque a gente tá em Recife, já é quente. Vamos deixar como ferver nos projetos. Vamos deixar assim, não esquece lava. Eu queria saber um pouquinho, se você puder, para a gente, só para a gente dar um pontapé assim mesmo no nosso papo, né? Sobre algumas iniciativas da FEVA na prática, né? Tudo bem, veio a ideia, aquela coisa toda, massa, beleza, você teve o chamado, a ideia, né? Laís ficou lá entendendo vocês, a canceriana Laís, né? Dia 14, eu sei, eu tenho bola de cristal, eu sei. E você também, que bom, né? Mas fala um pouquinho sobre as iniciativas mesmo, né? E projetos recentes da FEVA. Fala um pouquinho aí, principalmente da função deles, para que a gente já possa ir montando e encaixando assim, onde isso vai entrar nos eventos culturais. Certo. A gente tem, assim, alguns segmentos, né? Tem os projetos que são idealizados pela própria FEVA. Um deles é o Fotocante, que é fotografia, um projeto de fotografia pensando em metodologias para pessoas cegas e com baixa visão, tanto para elas consumirem a fotografia como também para produzir. O Fotocante vai para a 3ª edição dele pelo Cultura. Este ano já, quando liberarem, tá no processo do empenho e tal. Este ano. E a gente geralmente realiza ele na Associação dos Cegos, daqui do Recife, de Caruaru. A gente trabalha com o público, a maioria das pessoas cegas e com baixa visão. E tem esse projeto que é um projeto da casa, né, que é nosso. Temos outros projetos mais pontuais. Agora eu também estou com uma pesquisa que é acessibilidade para além de rampa e corrimão. Eu estou conversando com vários artistas, produtores, pessoas que trabalham também com acessibilidade, pessoas que são artistas PCDs, para trocar várias ideias e pensar numa construção melhor de acessibilidade. Aí, além desses projetos que eu
que eu produzo, que, enfim, que eu penso, né, e monto uma equipe e a gente organiza, a gente também, muitas vezes, nós somos contratados para fazer alguns eventos, acessibilidade de alguns eventos culturais. Então, por exemplo, atualmente mesmo a gente pegou um projeto com o Instituto Brenan. Tem uma... Não sei nem se eu posso dar spoiler, mas enfim. Aqui você pode dar o spoiler. Aqui é fofoca. Então, o Instituto Brenan está com um projeto muito legal, que é o seguinte: eles pegaram coisas que fazem parte do acervo, fazem parte das exposições, mas não necessariamente é uma peça de arte, assim. São coisas que estão lá, que às vezes as pessoas acham até que eita, não limparam direito a peça, sabe? E, na verdade, já faz parte, tem até uma relação sentimental, aquilo, algumas plantas, algumas coisas que vão surgindo, né, ao longo desse processo, que as pessoas vão se apegando, e aí tem nome, tem narrativas, é bem, bem legal. E aí as meninas lá da mediação convidaram a gente, a FEVA, para fazer a parte de acessibilidade, da audiodescrição desses objetos, desses seres que estão lá no museu, no caso no castelo, né, no Francisco Brenan. E aí a gente tá vendo, né, assim, matutando direitinho, assim, para ver uma forma de criar a construção da audiodescrição muito casadinha, assim, com as narrativas, com as imagens, para que seja um produto que seja interessante para qualquer pessoa, que seja funcional, né, a principal preocupação para a pessoa segue com baixa visão, mas que tenha uma estética que alcance diferentes pessoas, que você escute a narrativa desses elementos que tem lá no museu com a audiodescrição, e isso faça sentido também para o processo de mediação, porque a gente acredita que a acessibilidade, ela também é um recurso de mediação, ela também pode ser. E aí tem esses projetos que nós chamamos chamados, é muito projeto de formação, que é assim, eu adoro dar projeto de formação, porque como eu sou da área de educação, esse povo da educação nem gosta de falar, né? Enfim, aí também tem os projetos de formações, a gente já foi chamado pelo SESC, diferentes SESCs, para dar formações sobre... Tem uma oficina muito legal, que eu gosto muito de mediar ela, que é a Transvendo Olhares, que é a ideia da construção da imagem para além do sentido da visão. E, geralmente essa oficina eu estou junto com o Michel Platini, que é um fotógrafo cego, formado em publicidade, uma pessoa maravilhosa que está comigo em várias atividades. E é isso, assim, é muito projeto de formação, planejamento de acessibilidade também. Às vezes as pessoas procuram a gente, tipo, tem um projeto, mas não sabe, assim, qual linguagem acessível seria mais interessante para aquele projeto, o tipo, porque a gente sabe também que tem que ser acessível para uma via dupla, né? Também tem que ser acessível para o bolso, tem que ser acessível para as pessoas, para o público, porque quem trabalha com cultura sabe que é espremido, é sofrido o orçamento, tem que fazer as danças das rubricas para o negócio dar certo. E aí as pessoas vêm desesperadas, eu quero colocar acessibilidade, mas assim, fica até com receio, porque já aconteceu também de pegar projeto que as pessoas, pegam, sei lá, R$500, aí quero Libras, LSE, audiodescrição, quero isso e aquilo, aí você chega com o projeto aprovado, olha, eu tenho isso aqui, eu quero tudo isso aqui no meu projeto, vamos conversar. Porque então tem pessoas que procuram a gente antes mesmo do projeto ser aprovado. Eu acho isso bem legal quando acontece, porque a pessoa já fala, eu tô com um projeto, essa linguagem, assim, explica tudo do projeto, a gente pode até marcar uma reunião, conversa e tal, e aí, eu tô querendo saber qual é a linguagem que seria legal para a gente construir, e aí eu vou entrar em contato com diferentes consultores de acessibilidade, né? Porque todos os projetos da FEVA tem que ter uma equipe onde a maioria das pessoas é formada por pessoas com deficiência, que também estudam e trabalham, pesquisam a área de acessibilidade, né? Cada um com sua especificidade, e a gente troca as ideias e tal, e pensa em algo que seja bacana, tanto para a galera que está produzindo, como também para quem vai ter público, né? E é massa quando a gente consegue entrar nessa parte
do planejamento do projeto. Mas assim, também quem não planejou e chama de última vez assim, se for ver o que é possível fazer, né? A gente sempre tenta não fechar portas assim, ver todas as possibilidades, mas nem sempre é possível, mas sempre que dá a gente faz isso, a gente tenta construir. Então a Ferva, ela atua em qualquer direcionamento que precise, em qualquer direção que necessite de um suporte ou de um projeto de suporte para acessibilidade de todos os tipos. Seja uma empresa particular, vamos supor, tem uma empresa que vai fazer um grande evento e precisa montar um projeto, qualquer coisa ali para exibição. Existe, a Ferva atende também. A Ferva, assim, o que a gente mais faz e o foco maior é na área de formação. A gente trabalha muito mais na área de formação. Geralmente, assim, acho que 89% assim, do que a gente faz é na área de formação. Que é por onde os projetos que vocês colocam. E também as pessoas chamam a gente para fazer formação. Também, muitas vezes, tipo, poxa, por exemplo, saiu vai ter uma exposição nova. Aí, tipo, a gente queria fazer uma formação com nossos mediadores, pelo menos para eles saberem guiar uma pessoa cega que chegarem para ir ao museu, para evitar certas barreiras atitudinais, para conseguir fazer essa parte do acolhimento para diferentes pessoas e tal. Isso a gente é mais chamado, assim, para fazer essa parte de formação. Ou, tipo, uma iniciação à audiodescrição. Não um curso mesmo de audiodescrição, mas uma iniciação, acessibilidade comunicacional. Então, a gente acaba sendo bastante chamado para dar formação. Mais recentemente, que a gente começou a ser chamado para fazer projetos assim, do recurso mesmo de acessibilidade. Vamos fazer a execução. Isso vem sendo mais recente para a gente. A gente realmente vem com mais estradinha assim, nessa parte de formação e agora a gente está começando a fazer mais essa parte de execução também. Você sente que essa demanda aumentou? Tanto de formação quanto execução? Eu acredito que sim. É porque, primeiro, os editais, eles obrigaram, né, assim, que tem que ter, antes não era obrigatório, e agora, assim, de um tempo para cá, a maior parte dos editais, eles já lança, né, e já coloca que tem que ter o recurso de acessibilidade. Então, as pessoas, às vezes, não sabem como planejar, como colocar esse recurso, e acaba procurando mais informação, né? Quem é que faz. Eu acredito que a demanda, ela aumentou, sim. Ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada. Ainda é um longo caminho, assim. Mas já tem uma demanda um pouco maior. Eu acho que também a gente está mais, assim, um momento, né? Que as pessoas também estão procurando mais dialogar com políticas mais afirmativas. Então, já se procura mais também, não só as grandes empresas, mas vamos procurar aquela produtora que é mulher, aquelas pessoas negras que muitas vezes são invisibilizadas nesse processo. Então, acho que aos pouquinhos, assim, também a gente vem buscando também diferentes pessoas para o nosso projeto, para a equipe, né? Porque também isso às vezes, alguns dos critérios dos editais, que é você também ter uma equipe mais diversa, né? Formada por mulheres, um público LGBTQIA+, por pessoas negras, por pessoas quilombolas, pessoas com deficiência. Então, acho que hoje também eu vejo que as pessoas estão tendo mais esse cuidado de quem é que eu vou colocar na minha equipe, como é que isso eu posso trazer mais diversidade e tal. Sei. Isso é verdade. Agora, deixa eu só fazer uma rápida pausa enquanto você bebe sua água para agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, porque eu não tenho como falar todo mundo, tem muita gente entrando, saindo, voltando, entrando, né? E
esse papo ele vai ficar gravado, vai virar um podcast, então as pessoas poderão assistir depois com calma novamente, rever também, poderão ouvir, né? Então, queria agradecer algumas pessoas aqui, teve o André, ele comentou aqui, parabéns, boa noite, obrigado por divulgar sempre, joia, obrigado, André, pela participação também, né? As pessoas vão entrando aqui, muito, muito bom, gosto disso. Também, para vocês que estão acompanhando aqui, eu fico olhando assim de lado, não é por nada não, mas peço até desculpas a você, me avisei antes, mas é porque tem umas telas aqui, aí eu tenho aqui Facebook, aí eu tenho aqui YouTube, aí eu tenho aqui Twitch, aí eu tenho aqui a tela de transmissão, aí eu tenho a sua tela, que é a principal, que é essa aqui, né? Então eu fico olhando aqui e agradecer as pessoas que estão por aqui, curtindo, dando ok, dando joia, comentando, né? Mandando um alô. Então obrigado a todas e todos vocês que estão aqui conosco hoje, aproveitando aqui, aproveitem, quem tiver alguma dúvida assim, já joga aí, porque a Vanessa gosta de desafios, isso a gente já percebeu. E se não gostar, vai gostar a partir de hoje, porque Ô Vanessa, deixa eu só... outra coisa também que eu queria pedir, né, a você também, Vanessa, eu como pessoa, né, eu estou sempre aprendendo, estou sempre buscando, sempre me renovando dentro das minhas limitações, né, humanas, físicas, né? Mas trabalhando sempre pelo espírito para que eu possa estar aqui progredindo e aprendendo sempre. Então, se em algum momento eu usar alguma expressão que não seja muito bem encaixada ou qualquer coisa, por gentileza, me diga. É bom que eu já diga, a gente é assim, não, já vai aprender também. Então, já faça esse pedido a vocês, tá bom? A gente está falando sobre editais, né? Você falando sobre obrigatoriedade, alguns editais por aí que acontecem. Eu peguei um exemplo, que é um exemplo geral, mas assim, tá valendo ainda, que é justamente o Funcultura, né? E tem aqui no item 7 do Funcultura, ele reserva justamente para a acessibilidade, né? Eu não sei, é uma forma de exigir, mas não fica tão explícito, porque ele coloca assim, né? O item 7.1 ele coloca: o critério da acessibilidade é parte integrante dos aspectos norteadores de pontuação dos projetos submetidos ao Funcultura, sendo essencial para a contabilização de pontos na sua avaliação. Então, assim, você pode fazer um projeto e não colocar, mas aí não vai contar ponto e aí você não vai classificar, não é? É uma forma indireta de se colocar isso. Aí eu vou ler o próximo item, que aí eu vou colocar uma pergunta para você, né, o porquê disso aqui. O 7.2 ele fala o seguinte: para o critério de acessibilidade, os projetos serão pontuados conforme as propostas de ações comunicacionais, tais como Libras, audiodescrição, braille, legenda para surdos e ensurdecidos, entre outros, e acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência em suas múltiplas especificidades, seja auditiva, visual, motora ou intelectual, respeitando a linguagem de cada projeto e as necessidades do público. Aí, por que é que aqui ele colocou as palavras Libras e Braille em caixa alta? E só elas? Certo. Então, até tem algumas discussões em relação a isso. Eu nem sou uma pessoa especialista nessa área para falar. Para cá, se tiver até alguém que esteja participando que tem um conhecimento maior sobre isso, eu peço ajuda aos universitários. Mas eu tenho algumas discussões sobre isso, porque coloca que, tipo, Libras é uma sigla, né? Porque é língua brasileira de sinais. Isso, então por isso que algumas pessoas colocam em caixa alta, mas eu já vi controvérsias que não deveria ser em caixa alta, deveria, mas eu não estou lembrando direito desse discurso, mas eu já vi que tem essas discussões. Aí realmente eu não sei profundamente, mas eu acho que é na ideia de ser uma sigla, sabe? Mas já vi que não deveria ser e tal, tudo mais, isso, né? O Braille, no caso, ele vem de um nome da pessoa que criou, né? De um
eu acho que foi um americano que criou, que o Braille é um sistema de escrita, diferente da Libras, né? A Libras é uma língua. Exato. Uma língua que não é uma língua universal, né? Cada país tem uma língua de sinais. A Libras não é, a Libras é a brasileira, como o próprio nome vem dizendo. Aqui no Brasil, existem outras línguas de sinais fora a Libras, né? Tem línguas de sinais indígenas, que tem vários estudos nessa área também. Tem uma pessoa surda indígena, que é a Shirley Vivaldi, que ela tem um estudo bem interessante. Ela fez um mapeamento de várias línguas de sinais indígenas. Mas a Libras é a que está na legislação, é a que é mais falada e etc. e tal. E a gente vai ter vários outros países com diferentes línguas e mais de uma língua, e também com suas variedades linguísticas. Por exemplo, se a gente está aqui em Recife, se a gente viajar para Garanhuns, aqui do lado, a gente vai ter variedades linguísticas dentro da própria Libras. Já o Braille é um sistema de escrita, não é uma língua. É diferente, né? A pessoa cega com baixa visão, ela se comunica pela língua do seu país, né? Ela não vai precisar de uma língua específica, como as pessoas surdas, que alguns se consideram minoria linguística, né, dentro do país, porque falam uma língua diferente por exemplo, aqui no Brasil, do português. E o Braille é um sistema de escrita, que foi criado justamente para facilitar esse processo de escrita, como mediação, e ele recebe 2 L's, né, e é em homenagem à pessoa que criou esse sistema de escrita. Então, a maior parte das vezes, eu vejo sem ser toda em caixa alta, assim. Então, talvez, assim, esse detalhe eu não sei dizer, assim, porque em algum lugar se coloca. Eu entendo que, até como você falou, Libras, ok, poderia ser, né, porque seria uma sigla. Braille, não. Até porque nós temos outras siglas, né, como LSE, PCD, que são escritas em caixa alta, na verdade. E agora que eu reparei, a caneca dela tem uma dessa amarela. Já tive uma azul, tem uma amarela. Essa caneca é boa, rapaz. Ela encaixa direitinho assim, né? É sim. É sim. Então é isso. Aí tem algumas pessoas que acabam confundindo, assim, né, em relação ao Braille e a Libras. Na verdade, eu estava vendo agora que o Braille foi um francês, Louis Braille, que criou esse sistema de leitura para pessoas com deficiência visual. E é uma linguagem universal. O Braille é o sistema... isso. Porque pode até ser que é uma linguagem, né? Porque, né, se for essas discussões mais a fundo, né, língua e linguagem são diferentes. Então, o Braille pode ser considerado uma linguagem, né? A Libras, que é uma língua, né? Ele já é considerado tem um sistema linguístico próprio, semântico e tal, tudo mais, que se classifica como língua. E aí também é muito interessante, né? Porque às vezes, quando fala em Libras, as pessoas acham tipo assim, basta colocar Libras, eu estou contemplando todas as pessoas surdas. E não necessariamente, né? Porque nem toda pessoa surda, ela sabe Libras. Então, existem as pessoas, né, com deficiência auditiva, que são as pessoas que são surdas oralizadas. E aí, por exemplo, a gente tem nas nossas consultorias, nos nossos projetos, a gente tem Mariana da Mata, que é uma surda, Mariana Maias, é uma surda oralizada que não se comunica por meio da Libras, e ela precisa da LSE, da legenda para pessoas surdas e ensurdecidas. E tem Kilma Coutinho, que é uma artista surda sinalizada, que se comunica por meio da Libras. Para ela é importante a Libras. Então, também dentro de uma própria comunidade vai existir as diversidades. E se a gente for mais a fundo, pode existir uma pessoa surda indígena que se comunica mais pela língua de sinais indígena. E assim vai. Boa. Só recapitulando aqui para o pessoal, tá? Para quem está assistindo e talvez não esteja familiarizado, ou quem está ouvindo, né, o significado
a gente falou aqui da sigla LSE, como você colocou, né, Legenda para Surdos e Ensurdecidos, né, e a sigla PCD. Me ajuda. Pessoas com deficiência. Isso aí. Se a gente pegar alguns documentos antigos, a gente vai encontrar muito assim, pessoa portadora de deficiência, né? É muito comum quando a gente pega legislações mais antigas, portadoras de deficiência. Mas por que não chama mais pessoa portadora de deficiência? É porque, assim, a ideia de portador é quando você porta algo, né? Eu porto uma bolsa... Você carrega uma coisa e leva. Isso. E foi discutido que a deficiência, você não porta a deficiência, né? Ela é uma condição a qual as pessoas se subjetivizam. E você não pode escolher, então, hoje eu quero sair com a minha deficiência, hoje eu não quero sair com a minha deficiência, né? Você é uma condição. Então, por isso que não se usa mais tanto assim, esse termo portador de deficiência, sabe? E aí tem também pessoa deficiente, mas aí o termo, depois de uma série de discussões que se considera nesse momento mais apropriado e que isso pode mudar, né, ao longo do processo histórico também. A gente vai revendo, né, com o tempo, e a gente vai perceber, eu acho que uma série de erros também que a nossa geração, né, que a nossa sociedade faz. E aí, o termo que se considera mais apropriado hoje, pela uma boa parte da população, é pessoa com deficiência. Que a ideia é que existe uma pessoa, um ser humano, com diferentes narrativas, enfim, sonhos, desejos, vontades, frustrações, expectativas, e ela com deficiência. É um ser completo que tem uma deficiência. Então ela é com deficiência, e ela não é o deficiente. A ideia é mais ou menos essa. Exatamente. Eu vou pedir para você segurar esse tópico da pessoa, porque a gente vai falar da pessoa, né, como deficiente, pessoa mesmo. Mas antes dele, só para a gente dar um fechamento aqui legal sobre eventos culturais, né, eu estou muito ansioso para entrar nessa outra parte, né, já que você trabalha com pessoas. A gente está falando de metodologias, etc., de formação, execução, mas a gente tem que falar de pessoas, né, senão não existiria nada disso, né? Mas antes de chegar aí, né, do tempo está voando mesmo, acabou aqui, o tempo dessa nave voa, Jesus. Para quem está começando, vamos lá, Vanessa, eu tenho a ideia de formar um projeto de um evento, né, de cultura, sei lá, voltado para música, vou pegar esse exemplo aí. Vai ser um show, pretendo colocar numa casa média, mas eu quero que você entre no meu projeto com o subprojeto de acessibilidade, com o item de acessibilidade nele. O que é que você, Vanessa, faria? O que é que você indica? Como é que funciona? Cara, tu vai ter um projeto, vai montar aí teu evento precisa ter... Vamos dar essa luz para o povo saber que é importante ter sim e pode procurar. Então, eu acho que é importante ver esse processo da consultoria, porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero contratar um intérprete de Libras. Vanessa, me indica aí um intérprete de Libras. Eu indico, tudo bem, às vezes a FEVA nem entra, vou indicar, vai uma pessoa, eu não sou intérprete de Libras, então vai uma pessoa que é intérprete de Libras e vai fazer lá. Como é que a FEVA poderia entrar? Deixa a gente organizar as coisas para que realmente seja legal essa interpretação em Libras. Como é que está a iluminação desse evento? O local que esse intérprete de Libras está é viável? Porque, assim, a Libras é uma língua visual. Se a pessoa surda não tem acesso às mãos da pessoa, né? Um enquadramento bacana, as expressões faciais, ela deixa de escutar. Então, às vezes, tem
tem um intérprete de Libras no evento, mas a casa é muito escura, a iluminação não está boa, o local que colocaram o intérprete de Libras não é acessível para que a pessoa consiga enxergar aquele intérprete. Aí, então, a FEVA entraria muito mais na ideia de uma consultoria, ou tipo assim, poderia fazer também, eu contrato, né, terceiriza esse trabalho de interpretação em Libras, mas não seria só colocar um intérprete lá e pronto, sabe? Mas construir, planejar, pensar no espaço, na iluminação. Tipo assim, beleza, você quer um intérprete de Libras, mas a pessoa surda, ela também pode ser uma pessoa surda cadeirante, em cadeira de rodas. E aí, será que ela vai conseguir chegar lá no espaço com a autonomia? Então, é pensando nesses detalhes, sabe? E aprendendo também, né? Que a gente vai aprendendo também no processo. Com certeza. Errando, né, acertando, e claro que eu não estou sozinha também nessa, né, sempre com as pessoas consultoras, né, em acessibilidade, pessoas preferencialmente PCDs, né, pessoas com deficiência, que vão também estar construindo, porque cada espaço, cada projeto, cada linguagem tem demandas diferentes e acaba a gente lidando também com situações que a gente nem imaginava, que a gente vai ter que estudar, pesquisar e aprender. Entendi. Olha aí, gente. Então, quando você for planejar seu evento, você tem que pensar em todos os aspectos possíveis para que você possa abranger o maior público, alcançar o público, né? E que esse público saia satisfeito. Eu tenho como exemplo, só para, assim, talvez seja um pouco distante, mas de artistas, né, que sempre se preocuparam com várias coisas com relação ao público. Se tal lugar do espaço dá para ouvir bem, dá para ver bem, se você consegue entrar, se você consegue sair, como é que você entra, como é que você acessa o local, se você não pode usar suas pernas para acessar, como é que você vai entrar lá? Você vai excluir esse público, não é? Falando assim, eventos, sei lá, shows, já que a gente está falando de música, né? Você tem isso também. E o que é que custa se é um evento, um festival, no inteirinho do festival, ou até durante mesmo, você tem um intérprete de Libras lá, né? Você pode colocar, estou dizendo aí, né? Eu tenho aqui, por exemplo, para trazer próximo da gente, o Noites Recife Lo-Fi, nas edições dele, né? O Zeca Viana, ele colocou lá acima intérprete durante todo o evento, todo o show dele, toda a apresentação das bandas e tudo mais, estava lá intérprete, né? Os acessos, ok, que foi no meio da rua e tal, mas de uma forma geral você tem que pensar nisso sim, e tá aí como itens obrigatórios aí nos editais, e você pode chegar e pegar aí a FEVA, a acessibilidade, fazer uma consultoria, porque a gente percebe, sabe, muito, Ceciliano, como faz uma diferença o trabalho de consultoria, não só com a FEVA, mas assim, você fazer trabalho de consultoria no geral, né, assim, por exemplo, eu estava vendo quando lançou o clipe, né, aquele Flutua, de Johnny Hook, aí várias pessoas me mandaram, tipo, Vanessa, olha que coisa linda esse clipe, realmente o clipe é lindíssimo, lindíssimo, a música também é linda, que é um clipe que ele teve uma sacada, a produção dele, enfim, genial, que pegaram, era um casal, homoafetivo, e uma das pessoas, o casal, ele é surdo. E aí acontece uma série de questões por ele ser surdo. E você não percebe logo que ele é surdo desde o início. Isso vai se desenrolando na narrativa. Perfeito. Maravilha. Mas, minha gente, cadê a Libras desse clipe? Cadê a LSE, sabe? A Legendade para Surdos Ensurdecidos. Ou a legenda mesmo comum, se tivesse pouco recurso e tal, tudo mais. Então, tipo, muito massa essa ideia, né, de pensar em trazer o protagonismo de diferentes pessoas, né, que muitas vezes foram excluídas desses espaços de reconhecimento, desses espaços que a arte proporciona. É ideal, mas às vezes o trabalho de consultoria justamente é isso. Vamos trazer essa representatividade e vamos também ver que essas próprias pessoas também tenham acesso ao clipe. Então é muito delicado, sabe? É muito minucioso trabalhar com acessibilidade. E assim, não estou fazendo aqui um julgamento, não, de forma alguma,
ao clipe do Johnny Hook. Eu acho que essas iniciativas são super válidas, super incríveis, assim, válidas. Não é isso, não é questionar o que está sendo feito de legal, sabe? Mas é pensar que sempre tem um passinho a mais dentro da área de acessibilidade para ser feito, né? Porque, e como eu também, como empresa, como pessoa, também sempre estou aprendendo. Então é isso, tem coisas que eu nunca nem parei para pensar, e às vezes a gente conversar com a equipe e você vai, nossa, realmente não tinha pensado por aí, né? Você vai aprendendo todos os dias. Então acho que o caminho não é julgar, sabe? Não é um julgamento, assim, a ideia não é ficar lacrando, sabe, com, eita, falou o termo errado, eita, fez isso, eita, não tem aquilo, não é isso, porque a gente está na fase realmente de aprender, né, e todo mundo aprender, né, mutualmente, assim, que faz parte. Sim. Olha, até porque você tem pessoas, né, PCDs na equipe que trabalha sempre com você, né, então vocês estão, esse aprendizado é mútuo, essa troca é constante e tem que ser mesmo. Você é aquela história, você falou no comecinho aí de você ter a importância de você ter uma consultoria. Se eu vou elaborar algo que vai pegar um pedaço ali sobre um tema que eu não tenho domínio, eu vou ter que ter uma consultoria sobre aquilo. Eu tenho que fazer uma consultoria. Eu vou fazer mal feito? É como dizia meu pai, se vai pegar o bonde andando, se joga na frente. Né? Mas olha, você falou no videoclipe, eu vou procurar o nome de um aqui, muito legal para vocês conhecerem, você também, Vanessa. Mas antes, tem aqui, ó, Juliana Cioli colocou, obrigado, Juliana, pela sua presença. Vanessa, vocês atuam apenas em editais de projetos culturais ou também sociais? Olhe a responsabilidade, porque a Juliana, ela é peso pesado, já esteve conosco em programas aqui, Dia da Mulher e outras coisas mais. A pergunta dela é bem válida. Enquanto você responde, eu estou olhando aqui para tu vendo você, eu estou procurando videoclipe. Por gentileza. Certo. Oi, Juliana. Até então, eu nunca atuei em projetos sociais, não. Tem, assim, os projetos culturais, se é o que eu estou entendendo, como você está colocando projeto social, né? Os projetos culturais da FEVA, aqueles que são idealizados pela empresa, a gente tem muito esse braço social, porque são projetos que a gente procura que aconteçam nas associações de pessoas cegas, né? Porque também, muitas vezes são nas associações que as pessoas são privadas, né, de uma série de acesso mesmo à produção cultural, é ali que estão mais pessoas em vulnerabilidade social, né? Pelas questões financeiras, de raça, uma série de outras questões que estão ali dentro. E aí a gente busca, né, desenvolver muito mais os nossos projetos nesses espaços, né, para as pessoas com deficiência que ainda tem outras narrativas que atravessam, que ainda acabam sendo mais excluídas de diferentes acessos, né, culturais e tal. E de produção cultural, né? Que cultura, as pessoas são ricas dela, né? Mas tipo no sentido desse tipo de produção. Agora, eu nunca trabalhei, a FEVA nunca atuou em um projeto social, não. A procura sempre foi mais as pessoas da área de cultura, instituições da área de cultura. Mas, se, assim, né? Se, tipo, vendo a questão da prestação de conta, das notas, se der tudo certo, a gente faz também. Vamos embora. Aquele velho jogo de escrita bom, se as rubricas baterem, tá tudo certo, né? Pois é. A gente está falando de se reinventar e de inovar também, né? Essa área, ela sempre busca isso, reinventar-se, conhecer-se e inovar. Então, de repente, Juliana, anota aí, ó, FEVA Acessibilidade, procura a Vanessa, troca uma ideia com ela, vai que, né? Ela vai expandir mais aí, até porque eu creio, pelo começo da história aqui, né, quando ela falou, como isso entrou na vida dela, eu creio que quanto mais ela conseguir abranger, mais feliz ela vai ficar, né? Olha, eu achei aqui o videoclipe que eu queria, tá? É da Potiguara Bardo. Você conhece Potiguara Bardo, Vanessa? Já ouviu falar? Não. Potiguara Bardo é um artista trans.
lá do Rio Grande do Norte, em Natal, salvo engano. É Potiguara, Barra do mesmo. Potiguara com Y, Barra. Eu coloquei agora, eu conheço, eu tenho um amigo, Felipe da Hora, que ele é fanzaço dela, assim, e ele já colocou pra escutar. Potiguara é maravilhoso. Aí depois você procura aí o clipe chamado Você Não Existe. Tá? Vai construindo tudo aí. Eu não vou me meter a fazer livros aqui, até porque eu quase reprovei nessa cadeira. Eu sei, eu tô... Justamente, é porque, como algumas pessoas sabem que eu trabalho com acessibilidade, e acabam me mandando, né, as coisas quando... Eu já vi, é bem bacana esse clipe, bem legal mesmo. Eu gostei muito dele. Faz tempo que eu vi, mas é muito legal. Opa. Deixa eu ver aqui, porque entrou aqui não atualizou, mas vai atualizar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler para você. A Juliana dizendo aqui, ó, estou te seguindo, depois troca uma ideia, né? Ela colocou um comentário do YouTube que eu tô com cadê? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Entendi. Minha dúvida. Tá certo, Juliana. Então, vai ser um prazer enorme. Sigam-se. Não é? Vanessa, o tempo já... Acessibilizam-se. Exatamente. Aqui a gente teria combustível para muito mais coisas, né, para a gente trocar ideias e sugestões, etc. Mas eu acho que a gente conseguiu resumir bastante, dar umas ideias importantes, né, uns puxões de orelha da necessidade. Vou fechar esse capítulo de evento cultural dizendo que o que me chamou a atenção para começar esse papo aqui foi justamente um evento que aconteceu recentemente, foi até lá no Classic Hall, e que foi feito para pessoas com deficiência, né? Ele priorizou isso, agora eu não vou me lembrar do nome dele, estava aqui no lugar, mas a pessoa perdeu. Então, e durante as entrevistas, né, no pré-evento, uma das pessoas lá, né, que estava organizando disse: olha, a gente resolveu organizar isso aqui para mostrar como é que se faz um evento onde ele possa ser realmente inclusivo, porque muitos eventos, né, culturais, shows, etc., sejam os quais forem, colocam na propaganda bonita, dizendo: você pode vir, porque você vai ter acesso, né, facilitado, vai ter corrimão, vai ter rampa, além do corrimão da rampa, né, do seu projeto. E você chega lá e não é bem assim. Aí bota lá e bota para a pessoa que usa a cadeira, que é cadeirante, fica no meio do povo e não vê o chão nenhum, só vê as costas e a busanfa dos outros na frente, não faz nada, não dá para ver, não dá para ouvir, não dá para fazer nada. É horrível. Então, eu acho que falta respeito, e é bom a gente começar a ter mesmo. Como dizia uma amiga minha, respeito é bom e mantém os dentes no lugar. Então é bom a gente ter respeito por essas pessoas, porque são pessoas, né, Vanessa? E aí Natália Rosa sabe que também é uma mulher com deficiência física, e a gente já fez vários trabalhos juntas, e ela também tem vários outros trabalhos que ela faz, que são bem legais. Ela sempre fala, né? Ela sempre reclama disso, porque essa coisa mesmo do termo assim não é em vão, sabe? Pessoa com deficiência. Porque enquanto você não tratar como uma pessoa, vai ser complicado, assim, conseguir realmente pensar em acessibilidade. E ela diz isso, né? Poxa, às vezes eu vou para alguns lugares e eu não quero ficar numa área longe dos amigos, do boy, das pessoas, né, que eu fui para o evento. Imagina, a gente vai ao cinema, tem lá aquela cadeira reservada. E aí, imagina, você vai com a pessoa com deficiência, vai com o seu boy, vai com sua amiga, vai com sua família, vai com seu filho. Aí tem que ir você para um lado, a pessoa para o outro. Num show, você quer ficar com sua galera, às vezes. Então, e aí como é que vai ser isso? Então, ela sempre coloca isso como questão, sabe? Tipo, que nem ia ser consultado, né? Não é conversado com as próprias pessoas com deficiência para ela ter a liberdade de escolher também onde ela quer ficar no show. Tudo isso deve fazer parte, né? Eu sei que não é
é tão simples quando a gente pensa em acessibilidade arquitetônica, que tem uma série de coisas que estão envolvidas naquele espaço, etc e tal, mas eu acho que o principal ponto é, primeiro, conversar com as próprias pessoas com deficiência, conversar com quem também está atuando na acessibilidade, porque é a partir desse diálogo que a gente talvez não chegue no ideal, mas a gente vai chegar no mais próximo, né, dentro da possibilidade ali presente. Sim. Isso, exatamente. Eu acho que a estrutura física, né, de muitos lugares existentes, eles não proporcionam isso, né? Você dar um exemplo bem simples, assim, pegar aqueles casarões do Recife antigo, onde o pessoal fazia muito show antigamente, né, você limitava, assim, enfim. Mas eu vou pensar assim nos espaços, se você está montando um lugar, onde já um espaço existente, pensa nisso, pô. Pensa como as pessoas vão entrar, pensa onde as pessoas vão ficar, pense como as pessoas vão sair, se acontecer alguma coisa, como elas vão sair, né? E como elas vão se divertir, né? Lá dentro. Como elas vão se divertir. Aí acaba falando em se divertir, pessoas, Vanessa, você lida com pessoas o tempo todo, pessoas com deficiência, pessoas, frustrações, pessoas que chegam, eu acredito que você já deva ter visto muita coisa de descrédito, de descrença, e de muitas reviravoltas. Eu acredito que você trabalhe com isso, deve ser uma eterna montanha-russa muito satisfatória quando você consegue ver o brilho no olho de alguém, quando consegue alcançar alguma coisa. Então, fala um pouquinho pra gente dessa sua experiência com as pessoas com deficiência. Olha aqui, rapidinho, a Lenice Martins dizendo aqui, tornar o ambiente mais humanizado. Isso aí, tá falando. Isso, perfeito, é isso mesmo, é mais humanizado, é essa ideia mesmo. Nossa, é sempre muito aprendizado, né? Eu acho que como a nossa sociedade foi muito excludente, né, e ainda muitos de nós, assim, a gente não conviveu com pessoas com deficiência, a gente não conviveu com uma série de narrativas humanas, né, uma série de pessoas e tal. E aí acabamos não naturalizando o que sempre existiu, né? Diversidade humana, sempre existiu pessoas com deficiência, sempre o mundo é esse, né? A gente valoriza tanto a diversidade, né, das cores, das flores, tanta coisa, né? E quando é a nossa própria espécie, a gente acaba se limitando, excluindo e esquecendo mesmo. E aí eu vou trazer assim como um exemplo o meu filho, né? O meu menino tem 6 anos de idade e acaba por conta dos trabalhos, né? E dos meus trabalhos, ele convivendo mais com pessoas com deficiência desde a minha barriga, né? Dos projetos, etc e tal. Esse tempo de pandemia também, né? Eu trabalhei muito dentro de casa, então ele acabou, enfim, né? Pegando uma coisinha ali, outra aqui e tal. E eu fiquei bem assim, percebendo como é um processo que é para ser naturalizado, né? Porque é assim, a nossa espécie é diversa. E é isso que é rico na gente, né? A nossa diversidade. E aí ele tem eu sempre converso com ele, mas enfim, ele é uma linguagem de criança, ele é uma criança, né? Que tá com 6 anos. Quando ele tinha 5 anos, ele começou a falar muito de um amiguinho, assim, que chegou na escola. Porque esse amiguinho chegou, assim, depois que o ano letivo já tinha começado. E ele ficou falando, poxa, chegou um amigo novo e falou isso, porque meu amigo fez isso, porque isso, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí teve um dia que eu pedi para ele fazer tipo assim, ele ia ter que passar em 3 cômodos diferentes da casa, para organizar 3 coisinhas que ele tinha deixado bagunçado, alguma coisa assim. Não lembro exatamente o que. Aí ele falou, poxa, como é que eu gostaria de ser aquele meu amigo agora? Aí eu disse, por que tu gostaria de ser teu amigo agora? Porque eu ia pegar aquela cadeira de rodas que ele tem incrível, seria bem mais rápido para pegar tudo isso. Veja, então, em nenhum momento ele falou dessa condição do amigo, né? Que é a pessoa com deficiência física. Ele falou o tempo inteiro justamente da criança. E
isso chegou dentro de um contexto. Então eu olhei assim para ele e fiz, é por aí, né? Que a gente passa tanto tempo para tentar tirar, né, desconstruir tantos estigmas que criamos, tantos preconceitos, né, tanta coisa que está imbuído. E eu vi um aprendizado, assim, que eu fiz, nossa, uma nova geração é possível. Uma nova geração pode ser possível. Do mesmo jeito que aprendemos a ser preconceituosos, a gente pode aprender a não ser, né? Preconceituosa. Pode. A gente não nasce preconceituoso. A gente aprende, né? Passam pra gente isso aí, sozinha. Aí eu fiquei pensando, nossa, é possível. E eu começo a perceber isso, assim, o quanto é difícil, às vezes, para nós adultos, para nossa geração, desconstruir certas coisas. E como, para ele, assim, é tão comum, sabe? Tipo, claro que não é comum, porque... mas pelo processo mesmo, como para ele é comum, tipo, por exemplo, a pessoa segue lá para casa e ele não vai ficar achando que ela vai ter limite nem nada. Ele já sabe como é que pode guiar, sabe? Já diz que os móveis onde estão, enquanto minha mãe fica cheia de preocupações quando vai lá para casa, né? Na hora que minha mãe, quando ela vai querendo cuidar e tal, porque foi assim que a geração dela aprendeu. Sim. E ele, tipo, super naturalizando o ambiente, a pessoa brincando, conversando, sabe, uma outra maneira. Então, eu acho que a gente tem, sim, essa obrigação de tentar construir, né, dentro das nossas bolhas, dentro do que é possível, uma sociedade melhor, mais humana. Acho que a acessibilidade começa com aqueles que a têm, né, a partir de sua visão. Uma sociedade boa para pessoas com deficiência é uma sociedade boa para todas as pessoas, porque a gente não vai negligenciar o cuidado, né? Cuidado, zelo, porque são, como você falou, né, já alguns minutos atrás, porque afinal de contas estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas. Vanessa, cara, a gente já passou do tempo, a gente ficaria aqui, teria combustível para conversar um bocado, né? Mas, gente, eu vou dar só a dica para vocês. Então, vocês que estiverem assistindo ou ouvindo, Ferva Acessibilidade, procura lá o canal Instagram e outros. Ela vai fazer o merchan dela daqui a pouco aqui, para encerrar, né? Mas procurem, porque, como a gente vem falando, é tão urgente quanto necessário, né? A gente tem que vivenciar isso todos os dias. Eu tive, né, desde a minha infância, assim, sempre tive pessoas portadoras, né, de deficiência. Pessoas portadoras, não. Vamos lá. Tá aqui junto. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Próxima, né, de alguns tipos, sim. E eu sempre vivenciei isso. Eu entendia que a gente precisava naturalizar o fato daquela pessoa estar ali e ela ser alguém que gosta de ter ações e atitudes. Você só tem que dar condições que ela vai e faz. Simples assim. Enfim. Vanessa, eu vou pedir para você deixar uma palavra que você escolha aí, como você a palavra diga. Fale, escorra um pouco mais aí para o nosso encerramento, porque e aí você pode escolher sobre o que falar, se você vai explicar, se você vai explicar. O microfone é seu, nosso papo de hoje. Que resposta. Eu não vou, então eu vou falar, já que é para deixar palavras, né, para finalizar, não vou falar coisas minhas, não. Eu vou deixar algo que eu gosto muito de Manuel de Barros, que é o poeta Manuel de Barros, que me fez pensar muito, assim, nos meus trabalhos em relação à acessibilidade, né? Como alguém aí comentou, né? Os trabalhos mais humanos. Então, ele fala assim, né? O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação
e a imaginação transver. É preciso transver o mundo. Então, acho que é isso, né? A gente precisa transver o mundo para que a gente consiga sair um pouquinho das nossas caixinhas e transbordar, né? Transbordar. É isso. Vamos todos transver o mundo, né? Com os nossos olhos que criam, nossos olhos que afagam, nossos olhos que queira Deus, entendam e acolham. Vamos ter mais empatia, acolhimento. E você, cara, pessoa que você tiver aí, vai montar seu evento, etc., né? Quando você estiver montando ali, faz o seguinte, pega uma cadeira, bota no meio ali, né? E vai assistir um pedacinho de qualquer coisa, pra ver se você consegue ver alguma coisa, né? Faça isso, vai, se coloca no lugar, né? Empatia, pois é. E é isso, e essa acessibilidade é para todas as pessoas, né? Mesmo em algum momento da vida a gente pode precisar, eu mesmo já quebrei uma perna, quando estava grávida, já nos meses ali, precisei de recursos de acessibilidade, só consegui chegar no hospital mesmo, já na cadeira de rodas, para subir, para parir e tudo mais. Então, é isso, a acessibilidade é para todo mundo pode precisar de acessibilidade, então vamos nos socorrer, não é só, todo mundo tá junto nisso aí. Vamos nos socorrer, exatamente. Vanessa Marques, adorei o nosso papo, já tinha um tempo que estava querendo achar essa brecha, e você caiu como uma luva mesmo assim, né? Pela pessoa, né, que você é, pela forma como você trabalha, as coisas que você cria, as coisas que você facilita, a sua simpatia, essa sua luz. Agradeço mesmo, acho que muitas pessoas estão aqui acompanhando, ouvindo, agradecem também. Então, Vanessa, eu desejo sempre muito sucesso, muita luz nessa sua jornada, que ela multiplique, que você seja uma fomentadora, uma multiplicadora de ações, que isso consiga ter em qualquer lugar, as pessoas tomem essas atitudes, enfim, façam. Eu acho que a gente precisa de ações mesmo, de atitudes, e você está trazendo isso para a luz, a gente está trazendo você aqui para jogar mesmo aí, para as pessoas entenderem. Falamos hoje sobre um pouco sobre você, falamos aqui sobre projetos culturais, eventos, necessidades, etc. Se você que chegou agora, você não pegou essa parte aí do programa, então você ouve daqui a pouco novamente, você vai ter disponível em todas as nossas redes sociais, inclusive no podcast. Falamos também aqui um pouco sobre a humanização do trabalho, né? E Vanessa, agradeço demais pelo seu tempo. Você está aí na sua casa, deve estar uma bagunça assim, tá cheio de caixa, cheio de coisa fora do carro. Você arrumou um cantinho só para falar com a gente. Fico feliz e grato. Nada, que agradeço, para mim é sempre um prazer. Muito obrigada, né, por abrir esse espaço, por trazer tantos temas, né, tantas coisas nesse universo da arte, da cultura, da música. É muito bom, né? Essas cabeças ferventes. E é isso. Então, estamos juntos. Qualquer coisa pode chamar, tá certo? É sempre um prazer. E é isso. E para o pessoal que assistiu e que ainda vai assistir, só é seguir lá, @ferva.acessibilidade no Instagram. Olha aí, a ferva.acessibilidade, procura lá que a Vanessa vai atender você direitinho. E obrigado, não posso esquecer, né? Agradecer demais a Fernanda por ter deixado aí o Fer. Né? Pois é. E agradeço ainda mais a Laís por não ter quisto aí colocar o lado dela. Lava não. Tá muito. Boa noite para você, boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente. Agradeço mais uma vez. Eu adoro isso aqui, adoro poder trazer. Próximo programa, próximo Live Night, vamos trazer aqui alguma personalidade artística e depois vamos trazer uma jovem que ela vai falar sobre inteligência artificial e como a gente pode aplicar isso nos seus diversos trabalhos, né?
todo artista, produtor, a Ferva também, tem seus inclusive canais. acessibilidade, né? Inclusive na acessibilidade, que agora entrou no tema de vez aqui da gente, né? E ela vai trazer isso, incluindo aí a mulher dentro desse ecossistema, tanto de criação como de produção. Você não sabe, a inteligência artificial foi criada por uma mulher. Você não sabe, tem que saber. Então, fica aí a ideia. Se liga na gente, Starfleet Music, vamos trazer aí coisas bacanas. A Estrega Guy True aqui, muito obrigado por ter acessado a Estrega, ela que tem projetos maravilhosos sociais e vocês depois sim vai ser muito legal. Bom, gente, é isso, já passou. Vamos fechar? Vanessa? Vamos sim, tchauzinho, minha gente, boa noite. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra por aí, tá bom? Beijo, um abraço, tchau. Tchau. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music.